Oi pessoal, eu sou a Mari, aqui do Admirável Leitor, e vim fazer indicações de livros para as férias. Para o vídeo não ficar tão longo, eu e o Gus escolhemos 4 indicações de livros para vocês, pensando que algumas pessoas têm umas férias mais longas que outras, algumas ficam em recuperação, e também a velocidade de leitura da pessoa é diferenciada de cada uma. Nós dividimos em férias de 15 dias e férias de 30 dias. Começando com as férias de 15 dias, o primeiro livro para indicação é Cidade de Papel, do John Green. Cidade de Papel tem uma narrativa leve, ele é um livro que flui muito rápido, os personagens são muito engraçados e a história dele faz com que a gente reflita o rumo que a nossa vida está tomando e o que a gente quer fazer num futuro próximo. Esse livro ele já está em processo de adaptação, já tem um trailer, se vocês quiserem conferir é só clicar aqui embaixo. Ai, Leão! Leão! Vai aparecer o Leão. Ai... O que eu falei por último? Quem não leu, ainda dá tempo de ler nessas férias, então corre pra conferir antes que saia o filme. O segundo livro é Anjos e Demônios, do Dan Brown. Esse é um livro que não é novo, mas é um livro muito bom e eu indico ele pra quem gosta mais de investigação, de um mistério, quem gosta daquela pegada de história com atualidade, que envolve também a religião e a Igreja Católica, principalmente. Ele fala dos Illuminati, que é uma sociedade secreta que vai contra a Igreja Católica. Ele é um livro muito intrigante, que tu começa a lê-lo e não dá vontade de parar. A narrativa dele são narrativas curtas que alternam entre o personagem principal, que é o Robert Langdon, e um segundo personagem que eu não vou dizer quem é. Pra quem não sabe, esse livro ele é uma história anterior ao Código da Vinci, apesar do filme do Anjos e Demônios ter sido lançado depois. Essa é a primeira história de aventura do Sr. Robert Langdon. Quem assistiu o filme e não leu o livro, por favor leia, que aquele filme é uma porcaria. Tá? É verdade, é uma porcaria. Quem leu o livro e viu o filme também, sabe que eu não tô mentindo. O filme do Anjos e Demônios, pra mim, é como se eu tivesse jogado esse livro fora e feito uma história toda nova. Tem um enredo principal no filme, mas muita coisa se perde, muita informação, coisa, assim, é de se ficar revoltada com o que eles descartaram, com toda a reviravolta da história que eles descartaram no filme, e tem um livro que é surpreendente essa jogada que o Dan Brown fez com... A história com o que caiu aqui? Nossa senhora! O que é isso? Cartão telefônico. Cartão telefônico! Não sei de onde é que isso é difícil. Já ouvi comentários de algumas pessoas não gostarem do tipo de literatura que é esse livro, mas quando eu li, eu fiquei tão ávida pra saber como continua a história que eu não conseguia parar de ler e eu só ficava o dia inteiro lendo. Pensando então no pessoal que tem 30 dias de férias e consequentemente mais tempo pra ler os livros, eu recomendo que haja uma dedicação maior para se ler as sagas. Pensando nisso, eu fiquei com muita dificuldade de escolher o que trazer pra vocês. Eu queria trazer livros maravilhosos de histórias medievais, histórias de aventura, romance, histórias sobrenaturais, e são tantas histórias que eu conheço e foi o que dificultou escolher especificamente um. E, como eu já falei no primeiro vídeo, é uma das minhas sagas favoritas. Ele traz bastante aventura, lugares inusitados, ele fala da cultura indiana, que é uma cultura extremamente diferente do que a gente está acostumado a ver nos livros. A gente acaba conhecendo mais um pouquinho e tendo características desse lugar, misturando também com o romance entre os príncipes e a personagem principal. Algumas pessoas já leram e gostaram assim tanto quanto eu. Algumas pessoas não gostaram e acharam a leitura meio enjoada, mas eu acho que vale a pena sim ler a saga por causa de toda a fantasia que ela traz da cultura indiana pra nós. Essa saga de livros
pelo menos o primeiro livro, A Maldição do Tigre, vai ser adaptado para os cinemas. Ainda não tem nenhuma previsão, só o diretor que foi escolhido. E, por último, a outra saga de recomendação é O Cemitério dos Livros Esquecidos, do Carlos Ruiz Zafón, que é A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo e O Prisioneiro do Céu. Essa saga, quando eu me toquei que era ela que eu tinha que indicar pra vocês, eu pensei que não teria saga melhor do que essa, porque são livros que falam de livros. Então, o personagem principal aqui, ele acaba sendo apresentado por uma biblioteca subterrânea, escondida, onde há milhares de exemplares antigos e novos que são poucas pessoas que conhecem da existência desse lugar. Isso, o pai dele diz que, como é a primeira vez que ele vai lá, tem o direito de retirar um livro para ler. Nisso, o personagem principal, que é o Daniel, ele fica tão encantado com a história do livro que ele retirou que ele acaba querendo saber quem é o autor daquele livro. E é esse o enredo principal da saga. Quem é aquele autor, por que ninguém conhece ele e o que aconteceu com ele. Essa saga de livros são 3 histórias separadas que não interferem uma na outra. Esse é o bom de ler o livro, você pode ler ele em qualquer ordem que não vai interferir. Outra coisa também dessa saga é que é o tipo de história que tu conhece o personagem quando ele é criança e acompanha as fases de crescimento dele. Então você conhece ele quando ele ainda é um menino, que conhece o Cemitério dos Livros Esquecidos, vê o crescimento dele, ele se tornando um adolescente, ele se tornando um adulto, formando um propósito de vida, e isso te aproxima mais do personagem. Essa saga de livros foi a única que eu li do Carlos Ruiz Zafón, mas eu já ouvi muito bem falar da saga do Príncipe da Névoa e do livro Marina, o que me leva a crer que é um autor de muita qualidade. Esse é um livro tão bem ambientado que ele descreve o personagem passeando, andando pela rua e tu se vê dentro daquela cidade. É como se tu estivesse aqui parada e, ao mesmo tempo, a cidade estivesse ao teu redor. Então essas foram as recomendações de livros que, pra quem não vai fazer nada nessas férias, pra quem não tem como viajar ou, né, como aqui tá muito frio pra ir pra praia, quem sabe leia um livro e viaje de outra forma, que isso não te impede de viver novas aventuras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um joinha, aqui em cima tem o vídeo anterior e não esqueça de se inscrever no canal. Até mais!